Se tudo der certo, esse vídeo sai em 17 de abril de 2021. Em 17 de abril de 2011, há exatamente 10 anos, foi ao ar o primeiro episódio de Game of Thrones. Uma série que revolucionou a televisão, levando 59 Emmys, mais do que qualquer outra série de drama na história. Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Uma série que pautou o debate cultural durante a maior parte do tempo em que teve no ar, que fez tanto sucesso que aumentou o turismo nos países em que ela foi filmada, que teve 7 temporadas com avaliações altíssimas nos sites de crítica e uma temporada final que não muito. Mas agora, 10 anos depois, praticamente toda semana tem alguém que posta no Twitter falando sobre como mais ninguém fala sobre Game of Thrones, sem entender a contradição do próprio tweet. Não, GOT não sumiu da cultura pop e nem vai sumir tão cedo. Mas, como eu venho falando nesses últimos vídeos, o final da série deixou um gosto amargo na boca dos fãs. Afinal, o que é que levou Game of Thrones a terminar assim? O que matou essa série? Acho que tá finalmente na hora de falar de como viveu e como morreu o GOT. Eu sou a Mikan e essa é a Autópsia Game of Thrones. Sim, esse é o 10º e último episódio da Autópsia Game of Thrones. Demorou, eu sei, e pode até parecer que foi de propósito pra casar com o aniversário de 10 anos da série, mas não, só demorou muito mesmo. Sabe como é? 2020, 2021, ninguém tá bem, eu me incluo nisso, e esse roteiro tava tão gigante que eu não acabava nunca, então eu queria agradecer muito pela paciência dos que tiveram paciência e pedir pra quem tá aí no chat ao vivo da estreia comentar um "eu cheguei ao final da autópsia". Se você tá vendo depois, também comenta aí embaixo, deixa sua curtida e manda o link desse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de Game of Thrones e odiou o final. Esses vídeos da autópsia não são patrocinados e dão um trabalhão pra fazer, então tudo isso ajuda o meu canal a chegar a mais pessoas. Últimos avisos, prometo. Primeiro que na descrição vão estar listadas todas as fontes usadas pra esse vídeo aqui, assim como uma playlist com mais de 250 vídeos com todos os assuntos relacionados a GOT que você possa imaginar. E o outro aviso é que esse vídeo aqui tem spoilers de tudo que aconteceu na série, obviamente. Ok, bora lá. Em 1987, o comediante Jon Hein tava conversando com colegas da faculdade dele sobre séries antigas de TV. E aí surgiu o assunto. Qual foi o exato momento em que você sabia que a sua série favorita iria ladeira abaixo? Eles foram dando exemplos até que um deles disse: fácil. Foi quando o Fonzie pulou o tubarão. Como assim, né? Mas é real, esse momento rolou no primeiro episódio da 5ª temporada da série Happy Days, que foi exibido em setembro de 1977. E nesse episódio, pra se provar, o personagem Fonzie pula sobre um tubarão. Sim, eu tô falando sério, o personagem esquia na água e literalmente pula sobre um tubarão num tanque pra provar que ele é corajoso. Isso foi estranho porque não tinha muito a ver com o desenvolvimento do Fonzie nas temporadas anteriores, e de acordo com os fãs, foi o começo de um monte de acontecimentos que desvirtuaram o que fazia a série ser boa originalmente. E olha que Happy Days ainda continuou no ar por mais 7 anos, mas dizem que nunca mais foi a mesma. E a expressão cunhada pelo Jon Hein, Jump the Shark, ou pular o tubarão, se refere a isso. Ao momento em que você sabe que uma série já atingiu seu ápice e a partir dali é só ladeira abaixo. O TV Tropes define o pulo do tubarão como se fosse o último fôlego de um programa que se reinventa, que muda pra ficar no ar. De qualquer maneira, as duas definições concordam em uma coisa: depois daquilo a série nunca mais é a mesma e a tendência é que ela piore a partir dali. E aí eu fiquei pensando, qual é o momento do pulo do tubarão em Game of Thrones? O momento que definiu essa mudança drástica da série. Afinal, essa aqui é a Autópsia Game of Thrones e uma das minhas propostas aqui é tentar descobrir o que deu errado, né? E eu acho que é possível citar vários momentos de pulo do tubarão em GOT, dependendo do seu ponto de vista. Para algumas pessoas, o pulo do tubarão pode ter sido o final da série mesmo, com o Jon matando a Daenerys ou o Bran nomeado rei, mas pode ter acontecido antes. Para outras pode ter sido quando a Daenerys queimou Porto Real, ou quando a Arya matou o Rei da Noite. Mas pode ser que para alguns de vocês isso tenha acontecido antes da 8ª temporada, né? Pode ser quando o Tyrion criou aquele plano sem sentido e rolou aquela missão pra lá da muralha que eu vivo falando aqui na autópsia. Ou quando a Arya tomou várias facadas e pouco tempo depois saiu pulando pela rua que nem o Wolverine. Ou será que foi ainda antes disso? A gente vai tentar encontrar esse momento nesse vídeo, mas eu já convido vocês a darem a opinião aqui nos comentários. Pra vocês, quando foi que GOT degringolou de vez? Mas antes de chegar a qualquer conclusão sobre pulos e tubarões, eu acho que a gente precisa falar sobre o que Game of Thrones se propôs a ser e o que se tornou no final. Em 2008, fazia pouco tempo que a HBO tinha dado o ok pra produção da primeira temporada de Game of Thrones. Nessa época, os showrunners David Benioff e D.B. Weiss, os D&D, deram uma entrevista pro repórter de entretenimento James Hibberd sobre essa que seria a primeira série de alta fantasia da HBO. E quando o público geral pensa em mundos de alta fantasia, logo vem a comparação com O Senhor dos Anéis, né? É difícil de evitar mesmo. Mas
Mas quando o Hibbert perguntou sobre isso, os D&D garantiram que não tinha nada a ver. Nada de magos, de elfos ou anões. O D.B. Weiss disse isso sobre o assunto, com todas as letras. Não é uma história com 1 milhão de orcs atacando pelos campos. Peraí. Sério mesmo? Quando os D&D fizeram reuniões com emissoras de TV como a HBO para tentar vender Game of Thrones, o pitch, ou seja, o argumento de venda que eles usavam, incluía a promessa de que Game of Thrones não teria, abre aspas, nenhuma das coisas que podem fazer a fantasia parecer engessada, cafona ou infantil. Aliás, essa informação e várias outras que eu vou usar nesse vídeo, na verdade, estão nesses dois livros aqui. Fire Cannot Kill a Dragon, do James Hibbert, e The Unofficial Guide to Game of Thrones, da Kim Renfrew. Os dois são jornalistas de entretenimento que cobriram a fundo a série, sendo que o livro da Kim Renfrew é um guia da série com uma coletânea muito boa da cobertura de imprensa, e o do James Hibbert é um livro autorizado pela HBO, então por isso ele traz mais de 50 entrevistas exclusivas. E aí ele dá muitas informações novas sobre os bastidores da série. Ele saiu em outubro de 2020, então pelo menos tem uma vantagem eu ter demorado tanto tempo pra fazer o episódio 10 da autópsia, né? Mas enfim, eu li esses dois livros inteiros nesses últimos tempos pra me preparar pra esse vídeo, e eu confesso que eu fiquei meio chocada com algumas coisas que eu li. Assim, quando eu fiz o episódio 1 da Autópsia GOT, eu já tinha contado pra vocês sobre como os D&D não tinham experiência com televisão quando eles ganharam a chance de fazer o piloto de Game of Thrones. E depois a chance de fazer uma temporada inteira, mesmo tendo pisado feio na bola na hora de fazer o piloto, né? Mas mesmo assim, as entrevistas com eles conseguiram me chocar, já que eles falam com todas as letras sobre como, no fundo, eles convenceram a HBO a fazer uma série com algumas mentiras sobre o que era a história e como ela se desenvolveria. Voltando ao pitch, que eu citei mais cedo, as reuniões e tal, eles prometeram que a série não teria nenhuma das coisas que podem fazer a fantasia parecer engessada, cafona ou infantil. A Carolyn Strauss, ex-presidente de programação da HBO e produtora executiva de GOT, foi convencida de que a série não era uma história de bem e mal, mas personagens que tinham elementos de ambos. Ela fala literalmente isso na entrevista dela. E assim como a Carolyn foi convencida, o público também foi, né? Game of Thrones era comentada como uma série de fantasia, mas não era como as outras histórias de fantasia. A promessa era de personagens complexos, uma trama política envolvente, muito sexo e sangue. Como se uma história de fantasia não pudesse ter todas essas coisas. Esse tipo de coisa só fala quem só conhece o mainstream do mainstream da fantasia, na verdade, né? Mas enfim, era assim que a série se vendia. Diálogos extensos, perigo real pros personagens, ninguém tá a salvo. Não vai ter hobbits dançando na mesa da estalagem, ok? O que se esperava era que não fossem seguidos esses tropos, esses recursos narrativos tão comuns na alta fantasia, como batalhas grandiosas, histórias sobre heróis clássicos e escolhidos, nem essa coisa de bem versus mal, com orcs atacando em massa, como eu falei da citação do D.B. Weiss mais cedo. Só que assim, meio que tirando os hobbits dançando na mesa, que foram um acréscimo meu, essas coisas apareceram em Game of Thrones. O D.B. Weiss disse que eles sabiam que a maioria das pessoas que tomam decisões na HBO não ia ler 4.000 páginas dos livros do George R. R. Martin. Então eles não iam chegar na parte em que tinha dragões crescidos e grandes batalhas. Ele disse assim: a série era exatamente o que dissemos a eles que não era. Nossa aposta era neles não perceberem até que fosse tarde demais. Já o David Benioff foi mais direto ainda. A mentira que dissemos era que a série era contida e que era sobre os personagens. E assim, realmente, as Crônicas de Gelo e Fogo não são uma série contida. Os livros têm grandes batalhas e construções grandiosas, tem dragões e mais de 2.000 personagens com nome. E quando eu falo 2.000, é sério, teve uma pessoa que listou e fez a contagem. O problema não é que os D&D tentaram fingir que essa parte não existia pra enganar a HBO. É não reconhecer que a história não é uma coisa ou outra, mas é as duas ao mesmo tempo. Os livros têm uma construção de mundo extremamente grandiosa, com casas nobres que têm árvores genealógicas complexas, armaduras coloridas, um monte de civilizações e uma história de milhares de anos. Sim, mas eles também são sobre os personagens. É só ler alguns capítulos das crônicas pra você ver que esses personagens são puro sentimento, que eles são movidos pelos traumas, pelo instinto de proteger a família, pelo medo, pela vontade de se provar. A ruína do Ned Stark não é ser burro, como muitas pessoas falam. Ele sabia que estava se arriscando quando ele contou
pra Cersei o que tinha descoberto. A ruína do Ned Stark é tentar salvar as crianças, porque durante a rebelião do Robert ele viu o horror que foi a execução dos filhos do príncipe Rhaegar Targaryen e ele não queria que isso se repetisse nunca mais, porque ele sabia que se o Robert soubesse do incesto, ele ia matar os filhos ilegítimos da Cersei. E muito provavelmente imaginava que esse homem, que ele considera um amigo, quase irmão, não deixaria de matar até o Jon Snow na sua fúria, se ele descobrisse que ele era filho do Rhaegar e da Lyanna. Por isso, Ned esconde o segredo até da própria esposa. É por isso que eu não concordo muito com aquele texto que vivem me mandando, que fala sobre como o que mudou em Game of Thrones foi que era uma série que tinha uma narrativa sociológica, mas acabou se transformando em uma série mais psicológica e por isso ninguém mais gosta. Porque ok, eu tava falando do Ned Stark dos livros e você pode dizer que a versão dele na série não transmitia necessariamente esses mesmos pensamentos pra todo o público. Mas e cenas como a do Jaime na banheira com a Brienne, falando sobre o dilema entre aceitar um juramento perante seu rei e o seu juramento de cavaleiro de proteger as pessoas? E o Jon se apaixonando pelo Ygritte, mesmo que isso pudesse comprometer a fidelidade dele aos votos da Patrulha da Noite. E pensando até em um exemplo específico da série, e a conversa da Cersei e do Robert sobre a desilusão que foi o começo do casamento dos dois. Mesmo nas primeiras temporadas, Game of Thrones era sim muito focada na sociedade de Westeros, mas também nos personagens. Não só em como eles se encaixavam nessa sociedade, mas as tensões e os sentimentos deles. Sobre esse texto, eu acho que nas últimas temporadas eles deixaram o lado sociológico de lado sim, mas isso não foi pra dar um foco maior pro psicológico, já que os personagens acabaram se transformando em meras caricaturas do que eles eram antes. Como eu já falei em vídeos como o do Tyrion, mas daria pra falar isso de vários personagens. Eu não acho que eles aprofundaram a parte psicológica também não. A questão aqui é que as Crônicas de Gelo e Fogo podem sim ser uma série de livros com elementos fortes sociológicos e psicológicos. Assim como podem ser uma história com batalhas grandiosas e dragões e explosões, e também dar atenção extrema aos dilemas internos dos personagens. Como eu falei bem por cima no primeiro vídeo da autópsia, o George R. R. Martin tem bastante experiência com televisão, né? E um dos motivos para ele acabar escrevendo as crônicas foi que a TV limitava muito a imaginação dele. Por exemplo, tem uma história da vez em que ele foi escrever um roteiro pra série Além da Imaginação sobre o Lancelot vivendo nos tempos atuais. No roteiro, o Lancelot ele ia ter uma luta no Stonehenge, aquele monumento ancestral, e ele ia lutar contra outro cavaleiro, os dois a cavalo. Mas os produtores chegaram pra ele e disseram: você pode ter o Stonehenge ou você pode ter os cavalos, mas você não pode ter o Stonehenge e os cavalos. Então, as crônicas surgiram como uma forma do George R. R. Martin colocar no papel tudo o que a imaginação dele permitia. No almoço que ele teve com os D&D, o D.B. Weiss conta que o George R. R. Martin falou dessa história e que ele disse assim: minha imaginação é maior do que o Stonehenge e os cavalos. Eu quero o Stonehenge e os cavalos, e mais 20 Stonehenges e mais 1 milhão de cavalos. Ele escreveu esses livros pra colocar tudo que a imaginação permitia mesmo, e fazer um mundo grandioso, mas sem nunca deixar de lado os personagens. No episódio da autópsia da Daenerys, eu comento sobre como George R. R. Martin sempre cita aquele discurso do William Faulkner, sobre como a única coisa que vale a pena escrever a respeito é o coração humano em conflito consigo mesmo, lembra? E nas crônicas, George R. R. Martin integra esses conflitos internos com a sociedade em que os personagens vivem, e com os tropos de fantasia, as profecias, ideias de destino, honra, as batalhas, as estratégias, a política, o jogo dos tronos em si, né? E muito mais coisas. Naquele almoço com os D&D, George R. R. Martin deixou bem claro que um dos motivos para deixar que os dois fizessem a série é porque eles não iriam transformar em algo deles. Ele disse assim: eu quero uma adaptação fiel, eu não quero que seja um daqueles casos em que você pega o título e cria uma história completamente nova. Então naquela conversa os D&D assumiram o compromisso de seguir a visão do George na hora de adaptar a história. O David Benioff conta inclusive que o George R. R. Martin falou sobre como a obra tem muita backstory e perguntou como que eles iam fazer para contar pro público toda essa informação. E sabe o que o David Benioff conta com orgulho na entrevista pro livro? Ele fala assim: eu não sei qual foi a nossa resposta. Provavelmente inventamos alguma lorota. Assim, eu não duvido que os D&D realmente gostem muito dos livros, que eles sejam fãs, mas na minha opinião, eles não entenderam o que esses livros são na essência. E consequentemente, eles não conseguiram entender o que era na essência a série de TV que eles estavam fazendo. A gente sabe sobre como os D&D foram fisgados pelas reviravoltas, como a queda do Bran, a morte do Ned, o casamento vermelho, e como eles estavam doidos pra adaptar essas cenas. E eu não culpo os dois, porque esses momentos são incríveis mesmo, e eu com certeza fui fisgada por eles na minha primeira leitura das crônicas. Assim como eu aposto que muitos
muitos de vocês começaram a gostar de GOT exatamente por momentos como esses. Mas os livros não são só reviravoltas e só batalhas com dragões. Entre as várias outras coisas que eu citei aqui, eles são mega intensos nos temas apresentados. A literatura não é só o que acontece numa história. Também é imagem, é discurso, é tema. Por exemplo, vamos pegar outro livro aqui, o Corcunda de Notre Dame. Sim, o livro mesmo, não o filme da Disney. Esse livro é bem na cara quanto a alguns temas dele. O meu avô falava, inclusive, que o Victor Hugo, o autor do Corcunda, se ele descrevesse um jardim, ele ia fazer um tratado de botânica, porque ele sempre desviava pra falar das coisas. Mas enfim, entre vários temas que ele tem, um dos mais fortes é a importância da arquitetura. O Victor Hugo coloca, inclusive, uma fala do Frollo sobre como a invenção da imprensa e a popularização dos livros significa uma mudança drástica na civilização. Ele fala, isso vai matar aquilo. O livro vai matar o prédio. A Catedral de Notre Dame. Para o Victor Hugo, a arquitetura era uma forma de comunicação. Era a forma que os homens tinham de escrever a história. Ele falava, que quem nascia poeta se tornava arquiteto. E o discurso falava sobre como a invenção da imprensa podia representar esse fim dessa forma de comunicação. E é óbvio que a história do Corcunda de Notre Dame não era só sobre como a imprensa vai mudar a forma como as pessoas se comunicam. Você tinha Quasimodo, Esmeralda e todos os outros personagens que ficaram conhecidos depois nas adaptações. Mas os temas continuam lá, e eles são parte da história. Nem todos os livros jogam os temas na sua cara, assim como o Corcunda de Notre Dame, mas eles ainda estão lá. E as Crônicas de Gelo e Fogo não escapam disso. Os livros estão repletos de temas como as falhas da monarquia como regime, as desigualdades sociais, a busca por identidade, os ciclos de violência, o papel da religião na sociedade e o que a monarquia significa pro povo em geral. E a maior parte disso nem é feita de forma discreta, não. Por exemplo, no quarto livro tem um discurso de quase 2 páginas de um personagem chamado Septão Meribald sobre os homens quebrados e a futilidade da guerra, de como ela destrói a vida dos anônimos que vão lutar por senhores que não fazem nem ideia do nome deles. E aí Game of Thrones fez um episódio sobre isso. Nesse episódio chamado, olha só, O Homem Quebrado, a gente vê que o cão sobreviveu à batalha dele com a Brienne. E ele tá com um septão chamado Brother Ray, que é um personagem que é bem inspirado nesse Septão Meribald. Só que em vez de seguir a toada do capítulo do Martin, em que essa jornada com o Septão Meribald e com o Elder Brother, que é outro personagem depois, tem uma mensagem anti-guerra super forte, na série o pacifista acaba enforcado de uma forma super exagerada. Tem um texto bem legal da Vulture, que eu vou linkar aqui na descrição, que fala sobre como essa mudança é importante na mensagem temática que a série passa. Quando ele foi entrevistado sobre esse episódio, o Brian Cogman, que é roteirista e produtor também, fala que as cenas têm um toque leve, uma suavidade e um humor que você não encontra na série. De propósito, não parecia com Game of Thrones no tom, até o final, quando os invasores chegam e todos são massacrados. E assim, primeiro que isso é mentira, você tem sim momentos mais leves e até esperançosos em Game of Thrones. O Jon e a Ygritte se beijando no topo da muralha enquanto o sol nasce, o reencontro da Sansa e do Jon e vários outros exemplos. Mesmo os momentos felizes que levam a momentos tristes não costumam ser, olha, eles estavam felizes e agora todo mundo morreu, só pra te chocar. E nas Crônicas de Gelo e Fogo esses momentos singelos são ainda mais presentes. O personagem do Cão de Caça talvez esteja morto nos livros sim, ou talvez esteja vivo na comunidade para qual o Septão Meribald guiou os personagens enquanto ele fazia esse discurso que eu comentei. Existem teorias sobre ele ser o coveiro que aparece em um dos capítulos da Brienne, o que significaria que esse personagem possa ter abraçado uma vida de paz depois de um passado tão cheio de violência. Claro que não dá pra saber quais planos o George R. R. Martin tem pro futuro dele, mas nesse episódio da série, a mensagem passada foi que a única alternativa do cão é seguir no caminho da ultraviolência, regredir ao personagem que a gente conhecia antes. Isso nem é colocado como uma crítica, a violência do cão é endeusada na maior parte da série. A própria deturpação da Irmandade Sem Bandeiras é algo que nos livros acontece pela presença de uma personagem cortada da adaptação. E na série rolou meio que só pra ter a desculpa de matar geral mesmo. Ou seja, mesmo sendo feito pelo Brian Cogman, que teoricamente é o cara que mais manja das crônicas entre o time de produtores, esse episódio é um exemplo de como a adaptação muitas vezes deturpou os temas da obra original. Só que assim, não é como se eles se importassem muito com isso. Em uma entrevista que ele deu em 2013 pro portal Grantland, o David Benioff disse assim: temas são para resenhas de livros de 8ª série. O Ian McShane, que é o ator que interpretou o irmão Ray, esse do episódio do cão que eu falei, é conhecido por não ser um ator fácil de lidar. Então meio que dá pra você esperar tudo vindo dele. Mas teve uma entrevista com ele sobre GOT, em que ele disse que a série é sobre tetas e dragões. E assim, quando os próprios showrunners da série parecem não se importar sobre o assunto de que trata a obra deles, eu não acho que o Ian McShane tá tão errado assim. É óbvio que Game of Thrones é muito mais do que tetas e dragões, mas sobre o que é Game of
Thrones. Os próprios responsáveis pela série parecem não saber responder isso com consistência durante as várias temporadas. Eu perguntei no Twitter quais vocês achavam que eram os principais temas da série, não dos livros, né, da série. E um dos mais citados foi a política. Será que o tema de Game of Thrones é política? Nas primeiras temporadas eu acho que sim, a série flertou bastante com isso. Mas o que tem de político nas últimas? Mesmo os personagens que mais conspiravam politicamente, como o Varys e o Mindinho, foram reduzidos a meras caricaturas deles mesmos, com praticamente nenhum poder de articulação ou de análise. Os Tyrell, que também estavam super no alto dos conspiradores, foram literalmente explodidos da trama, junto com o equivalente do Papa e do Vaticano. Isso não gerou consequência política nenhuma pra Cersei. A sucessão, que era um assunto importante o suficiente pra mover toda a jornada do Ned Stark na primeira temporada, passou a ser um assunto deixado de lado quando casas inteiras foram extintas. E aí, ou ninguém mais mencionava, ou o personagem conhecido mais próximo assumiu o poder. Tipo em Dorne, que aparentemente não tinha nenhuma outra pessoa além da família Martell, já que quem assumiu o poder depois foi uma bastarda que nem casada com o Oberyn era pra herdar qualquer coisa. E assim, poderia acontecer de ter um golpe e ela controlar as coisas mesmo, mas isso nem chega a ser discutido direito. Teria consequências políticas. O que era uma trama política complexa, o tal do Jogo dos Tronos que dá título pra série, When you play the Game of Thrones, you win or you die. deixa de existir. E um exemplo óbvio disso é a farsa que foi o conselho de nem 15 pessoas que elegeu o Bran, e eu comento sobre isso no terceiro episódio da Autópsia. Outro tema que é bastante citado é o poder. Será que Game of Thrones é sobre poder? Eu acho que até pode ser. Afinal, no último episódio, o Drogon queima o Trono de Ferro, que seria um símbolo desse poder, né? Mas o que a série diz sobre poder, afinal? Você tem um enigma do Varys, tanto nos livros como na série, sobre como o poder pode ser uma sombra na parede, um truque para as pessoas acreditarem, mas aí na mesma temporada tem aquela cena tosca entre o Mindinho e a Cersei, falando sobre como conhecimento é poder, ou não, poder é poder. E afinal, o que significa quebrar a roda, efetivamente? O que isso diz sobre poder? Existe alguém merecedor do poder? Por que a Daenerys se corrompeu pelo trono e o Jon Snow não? E por que isso não é discutido mais a fundo? Por que pra escolher quem vai ser o rei, o discurso é sobre histórias, e não tanto sobre quem merece ou é adequado pro poder? O que as histórias fazem o Bran ser adequado de verdade? Eu acho que a série é sim sobre poder de certa forma, mas não diz tanto sobre o que deveria ser um dos maiores temas dela. Ok, vamos tentar outro assunto então. Se a série for sobre dever e honra, o que ela diz sobre isso? Você tem o discurso que vem dos livros sobre o amor ser a morte do dever na história do Jon Snow, mas aí rola uma inversão exclusiva da série com o Tyrion dizendo, mas às vezes o dever é que é a morte do amor, pra explicar por que o Jon tem que matar a Daenerys. Como diz um texto que eu vou linkar aqui, que analisa o último episódio, o que é o amor do Jon Snow pela Daenerys, se não obediente? Uma reafirmação constante de você é minha rainha pra lá e pra cá. O que a série diz sobre dever quando o personagem do Jaime Lannister, cheio de conflitos relacionados a dever e juramento, que sacrificou o próprio nome pra salvar todos os habitantes de Porto Real de serem queimados pelo Rei Louco, de repente declara que, na verdade, nunca se importou muito com as pessoas inocentes. Ok, será que Game of Thrones é sobre identidade, então? E olha, esse é um dos primeiros temas que eu acho que funcionam na série, mas infelizmente para pouquíssimos casos. Um exemplo de personagem que mesmo com alguns tropeços no desenvolvimento, na minha opinião, conseguiu fechar bem o arco, é o Theon. Eu acho que talvez tenha sido um dos únicos personagens para quem o tema da identidade tenha realmente funcionado. Para não dizer que eu só falo mal da série na Autópsia, hein? Eu também reconheço os acertos. O Theon sempre teve o conflito de ser um Greyjoy ou um Stark, depois o conflito de ser Theon ou Fedor. Aí ele conseguiu abraçar a identidade como Theon, mas mantendo os traumas de quando ele passou pelas torturas do Ramsay. E essas duas questões foram resolvidas. Ele teve aquela conversa linda com o Jon sobre ser tanto um Greyjoy como um Stark e sobre esse conflito interno dele, e os dois chegam à conclusão que o Theon é das duas famílias. Ele resgata a Yara, que é a irmã dele do lado Greyjoy, mas morre protegendo Bran, que é irmão dele do lado Stark. E faz isso como ele mesmo. Me deixe morrer como Theon, não como Fedor. No fim, a Sansa se despede dele com um símbolo de lobo, o que mostra o reconhecimento dele pela casa Stark. Então sim, a série tem um tema de identidade presente, assim como nos livros. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, George R. R. Martin parece obcecado com temas de identidade. Um exemplo disso é que os capítulos de ponto de vista normalmente têm o nome do personagem no título, mas muitas vezes, quando esse personagem tá confuso sobre o que ele é, o que ele quer, o que ele representa, o capítulo tem algum título diferente. O próprio Theon é um exemplo. Os capítulos dele passam a ter o título de Rick ou Fedor, né? Já que esse personagem
tá com essa identidade no momento e ainda não se reencontrou. A Arya também é uma personagem que passa muito por isso. Ela assume várias identidades ao longo dos livros e os nomes de alguns capítulos também mudam pra mostrar como ela tá naquele momento. Mas a série, apesar de ter se dado bem com o Theon, nunca conseguiu trabalhar tão bem a identidade de outros personagens. E eu acho que a Arya é um dos maiores exemplos pra mim. Uma hora ela se transforma na ninja mais incrível da história de Westeros e Essos, mas em outra se transforma em uma menininha assustada. É uma personagem tão inconstante que conseguiram fazer isso no mesmo episódio, com ela sendo a super Arya contra os zumbis, e em seguida se escondendo desses mesmos zumbis pra repetir aquela cena dos Velociraptors do Jurassic Park. Ela se despede da Casa do Preto e Branco falando finalmente que é a Arya da Casa Stark, mas aí quando ela volta pros Stark, ela age de forma bizarra na 7ª temporada, naquele arco dela com a Sansa. Além disso, a história dela tem muitos elementos de vingança, mas qual é a mensagem da série sobre isso? Ela, desde as primeiras temporadas, tem aquela lista das pessoas que ela quer matar por vingança. Aí, na 8ª temporada, ela chega em Porto Real pra matar a Cersei e ouve do cão a vingança nunca é plena, mata a alma envenena, e desiste. Se fosse só isso, talvez até fizesse sentido, mas a série parece desconsiderar que ela não só já se vingou de nomes da lista, como ela matou uma família inteira, inclusive esquartejando os filhos do cara pra fazer uma torta. E isso poderia ser um prato cheio, pra discutir como a Arya se tornou uma pessoa destruída pela vingança, como isso afeta um ser humano. Mas não, na verdade isso nem é discutido, é só mostrado como uma coisa mó da hora e totalmente dissonante desse discurso do cão que vem depois. Aí, no final da personagem, ela vai velejar pra descobrir o que tem a oeste de Westeros, o que é mó legal, inclusive, mas o que tem pra indicar que isso é algo que encaixa na personagem, além de uma fala jogada na 6ª temporada? Nos livros, até que dá pra dizer que como o nome da loba Nymeria é uma homenagem à princesa navegadora, isso pode ser um indício e tudo mais, só que na série esse motivo não é mencionado. Enfim, eu usei a Arya como exemplo, mas daria pra falar de vários personagens que tiveram um desenvolvimento completamente distorcido pelos roteiristas. Ah, Mika, mas os personagens são complexos, eles podem ter mudanças no caminho, podem regredir, depois evoluir. Com certeza, mas não desse jeito da Arya ou do jeito da Daenerys, do Jaime e de vários outros. Enfim, dava pra ficar aqui horas falando sobre os possíveis temas de GOT e o que a série acerta ou erra neles. E a gente pode ter essa discussão nos comentários desse vídeo, inclusive. Comenta aí quais vocês acham que são os principais temas da série e como ela teve sucesso ou fracasso na hora de executar esses tais temas. Mas eu acho que esses exemplos já mostram pra gente que, apesar do desprezo ao falar sobre como temas são irrelevantes, os D&D ignoraram o fato de que toda obra tem temas, queiram os roteiristas ou não. Eles podem nem ser intencionais, mas vão acabar aparecendo na análise, que inclusive pode variar de uma pessoa pra outra, isso é óbvio, tá? Você pode ter interpretações mega diferentes das minhas, e tudo bem, a obra tá lá pra análise. Só que ao tentar ignorar os temas que são tão presentes nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, eles acabaram traindo a intenção do autor, acabaram transformando em algo deles, que é justamente o que o George R. R. Martin não queria. Lembra que eu falei na parte 1 sobre o almoço que eles tiveram, em que o George R. R. Martin falou que queria uma adaptação fiel? Ele fala em entrevistas que uma das coisas que ele mais odeia em Hollywood é quando você vai negociar uma adaptação de livro e os roteiristas falam: aqui tá a minha visão sobre essa obra. O George R. R. Martin disse assim: eu não quero sua visão, não reimagine, não transforme em algo seu, apenas adapte. E é claro que essa é uma visão de mundo que algumas pessoas chamariam de ingênua, né? Uma adaptação sempre vai ter que cortar algumas coisas e simplificar outras, isso é normal. Então os D&D terem cortado ou simplificado algumas coisas não é necessariamente um demérito, ainda mais numa obra tão imensa quanto as Crônicas de Gelo e Fogo. A questão é o que eles escolheram cortar e o que eles escolheram manter, seja na parte temática, seja no resto. Entre o Stonehenge e os cavalos, o que é que eles escolheram? E como isso mudou ao longo das temporadas? Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo sobre GOT não ser aquela série com milhões de orcs atacando pelos campos? Ou sobre como os D&D falaram que era uma mentira que a série era sobre os personagens e não tanto sobre as batalhas e tudo mais? Eu acho que é legal a gente parar pra pensar rapidinho em sobre como a série encarou os tropos e os clichês de fantasia e como isso afetou o final da série. Uma coisa que falam normalmente sobre Game of Thrones e sobre os livros do George R. R. Martin é que a história subverte todos os clichês de fantasia. Isso não é bem verdade. O George R. R. Martin quebra alguns clichês e algumas expectativas, mas tem outras coisas que ele leva de uma forma bem mais tradicional. No vídeo sobre o Bran Rey, eu falo, por exemplo, de como ele queria aprofundar a discussão sobre um homem bom no trono, como seria a política econômica do Aragorn no Senhor dos Anéis, como seria o governo dele. E pra isso ele tem que ter um equivalente ao Aragorn feito de um jeito mais tradicional, por exemplo. Obviamente, eu não vou falar aqui de tudo que é subvertido ou que é mantido, mas eu vou deixar um vídeo aqui na descrição sobre como GOT e as crônicas lidam com alguns
alguns tropos, né, algumas dessas técnicas e recursos da alta fantasia. Só que é importante apontar que tem algumas diferenças grandes entre o que a gente vê nos livros e na série. Por exemplo, o caso do Jon Snow é bastante interessante. Eu falei no vídeo 4 da autópsia sobre como ele é colocado como um protagonista pela série, então eu recomendo vocês verem lá pra não estender demais essa explicação. Mas basicamente eu falo sobre como o Jon foi colocado como protagonista e o Rei da Noite foi colocado como um vilão muito tradicional. O Jon representa o lado do bem, o lado dos vivos. E do lado oposto, literalmente tem a representação da morte, uma ameaça que pode acabar com a humanidade. Com um cara que é obviamente o vilão, que encarna tudo que existe de ruim ali. O que eles querem? Matar geral. Por quê? Meio que não importa. Eles são maus. São o inverno que tá chegando, a ameaça que tem que ser destruída, e por isso a gente tem que se unir ao redor do Jon Snow e da Daenerys. E quem não aceita se aliar é malvado também, como a Cersei. Mas assim, isso eu tô falando da 8ª temporada, das temporadas finais. Só que se for parar pra pensar, esse tipo de estrutura já existe há muito tempo em Game of Thrones. Olha o Ramsay, por exemplo. A não ser que a pessoa seja muito do contra, não existe motivo pra ela torcer pelo Ramsay na Batalha dos Bastardos. Isso quer dizer que no livro ele seja bonzinho, Mikan? Não, na verdade ele é consideravelmente pior dos livros. Só que ele não é necessariamente o líder dessa facção. Tem um monte de outros personagens e outras casas envolvidas nesse momento com a retomada de Winterfell. Mas na série a gente tem a representação de todo o mal na figura do Ramsay. Não tem praticamente nenhum outro personagem no núcleo dele. Ele matou o Roose, matou a Valda, tem aí 2 lords nortenhos que se aliaram a ele, mas fora isso a gente não sabe quase nada sobre eles não são nada desenvolvidos. Meio que de vilão é só ele mesmo e pronto. Contra o Jon Snow, que tá tentando recuperar o próprio lar e salvar o irmãozinho dele. Ou seja, nenhum aspecto negativo que talvez fizesse você preferir o outro lado. No livro, a situação da Batalha dos Bastardos talvez nem aconteça, já que o que vai rolar, provavelmente, né, o que tá pra rolar, é uma batalha dos Bolton contra o Stannis. Mas pode ser que role mais pra frente, não sei. De qualquer forma, são 2 momentos diferentes em que a série cria um antagonista irrefutavelmente maligno pra contrapor ao Jon Snow, que aí se torna irrefutavelmente o herói. E cada antagonista vira uma espécie de chefão que o Jon Snow tem que enfrentar. Em construções que não estão presentes nos livros, pelo menos não até agora, e que se existirem nos livros provavelmente vão ser de uma forma diferente, mas também, mesmo comparando com a série, essas construções não existiam desse jeito nas primeiras temporadas. Lembra da fala da Carolyn Strauss que eu citei mais cedo sobre não ser uma história de bem versus mal, mas de personagens que têm elementos das duas coisas? GOT sempre teve personagens que eram puramente maus sim, tipo Montanha, mas eles não concentravam legiões infinitas de minions atrás deles, e esses soldados não viravam pó se você eliminasse o líder deles, que nem quando o olho de Sauron é destruído nos filmes. Nas primeiras temporadas a gente via os Lannisters enfrentando os Starks, a Patrulha da Noite enfrentando o Povo Livre, e apesar de a história normalmente pender pra gente torcer pra um lado, a gente sabia que do outro também tinha personagens interessantes e com quem a gente se importava. Mas nas temporadas finais, cada vez mais os inimigos foram desumanizados, a ponto de um dos confrontos finais ser com zumbis, que aí dá pra você queimar e destruir à vontade, e não dá pra se sentir mal por isso. Orcs atacando pelos campos. GOT, conforme as temporadas passavam, foi cada vez mais no sentido de histórias de fantasia mais manjadas possíveis, com as grandes batalhas, magia, hordas de inimigos atacando pelos campos, sim, contra os heróis bonzinhos, ou seja, super maniqueísta. Mesmo pra justificar a morte da Daenerys no último episódio, eles fazem ela matar sem piedade dezenas de milhares de pessoas, colocam na imagem asas de dragão atrás dela, colocam a personagem discursando em um idioma estrangeiro sobre como ela e as legiões dela vão dominar o mundo, em uma cena que tem inspiração óbvia no fascismo. Tudo isso pra transformar a personagem em uma vilã indubitavelmente ruim. A série nesse momento tá te dizendo que tem um lado bom, que é o Jon, e um lado ruim, que é a Daenerys. E claramente quer que você torça pra um deles. A essa altura do campeonato, pra Daenerys se tornar uma vilã que o mocinho pudesse matar, ela teve que ser desumanizada. Mostrando como essa série, que era cheia de nuances sobre os vários lados de uma guerra, que te fazia questionar o tempo todo o alinhamento moral dos personagens, se tornou só mais uma história maniqueísta. E nem entre as fantasias mais manjadas é comum ser tão maniqueísta assim. A série parece não saber o que quer ser ao longo da trajetória, seja com isso ou com outros elementos de fantasia. Você quer que a Arya mate o Rei da Noite pra subverter as expectativas? Tá, tudo bem, mas o que você faz então com a profecia do príncipe que foi prometido que os personagens vivem citando? Você ignora? Ah, tudo bem, pode ser um enredo sobre como as profecias na verdade não importam, certo? Mas aí você pega uma fala da Melisandre da outra temporada, quando nem tava decidido ainda que seria a Arya, troca a
ordem dos termos, das palavras usadas por ela pra recontextualizar como se fosse uma profecia, pra você justificar que a Arya é a heroína daquele momento. E a outra profecia, que era citada frequentemente pelos personagens, você nunca mais menciona. Ou então a ressurreição, que no fim das contas não muda praticamente nada no personagem. Aliás, o David Benioff inclusive disse que ele não queria colocar uma personagem que ressuscita nos livros, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, porque, entre aspas, muitas ressurreições diminuem o impacto das mortes de personagens. Mas eles mesmos diminuíram o impacto das mortes quando deram armadura de enredo pra maior parte dos personagens nas temporadas finais, né? Só ver o vídeo 2 da autópsia pra mais detalhes. Por outro lado, a série foi deixando de lado elementos de fantasia importantes pra temática geral, como os lobos. Os lobos são um símbolo mega importante pras crianças Stark, e eu sei que eles são muito difíceis de fazer de um jeito convincente, com os efeitos especiais e tudo mais. Mas o que foi feito com eles da 6ª temporada em diante foi bem ridículo. Tem até um vídeo de What the Fucks da 6ª temporada que eu e a Carol falamos sobre isso, que eles do nada resolveram matar ou sumir com todos os lobos. E o que me revolta nessa situação é que eles falam que o lobo é bem mais difícil de fazer do que um dragão, porque é mais inspirado em um animal real, então fica mais tenso de fazer de um jeito convincente. E ok, isso faz total sentido, mas eles não abriram mão de esforços pra colocar na história um urso polar zumbi. Sério, eles estavam tentando desde a 4ª temporada e isso só rolou na 7ª. Enfim, prioridades, né? E de novo, eu super acredito que fazer os lobos é mais tenso, mas lembra do tema lá de identidade? Os lobos estão na história de todos os Stark por um motivo, e a série jogou fora essa parte temática. Se era pra cortar depois, era melhor ter escrito a primeira temporada de forma a não ter os lobos, né? Ah, Mikan, mas a cena dos lobos é muito importante na primeira temporada. Pois é, as outras cenas com os lobos também são importantes nas outras temporadas. E agora a história tá contada pela metade, assim como a das profecias, a da relevância da ancestralidade do Jon Snow, a da situação política de Porto Real depois que a Cersei explodiu o septo, as tretas de sucessão das casas e tantas outras coisas que eram muito do que prendia a gente à história, né? A gente não tem a resolução da história nos livros pra ver como George R. R. Martin vai fazer, obviamente. Pode ser que seja parecido, pode ser que não, mas como eu falei lá no episódio 9 da autópsia, o problema não é que não é igual aos livros. Cada mídia é uma obra diferente. Pra mim, o problema é que a série se apresentou como uma coisa e foi se transformando em outra. Lendo o livro do James Hibberd, pensando em informações de bastidores que eu já citei nesses vídeos, dá pra ver como eles muitas vezes tinham que cortar cenas grandiosas por falta de orçamento. E daí surgiram as cenas de encher linguiça, com conversas mais longas entre 2 ou 3 atores, que eles chamam de two-handers. Cenas mais intimistas, como a da Cersei com o Robert, ou a do Tyrion contando sobre o passado dele. Essas cenas surgiram de última hora a partir de limitações do orçamento, ou porque eles acabaram cortando outras cenas, porque, sei lá, um temporal atrapalhou as diárias de gravação ou algo assim. E quando eu falo de última hora, é de última hora mesmo. Olha o que o Brian Cogman disse sobre a primeira temporada. Descobrimos que quando você corta uma página de um roteiro, você corta 1 minuto de tempo de tela. Então, se você cortar muitas páginas, seus episódios vão ficar com 30 minutos. Os episódios 3, 4 e 5 estavam com só meia hora. Que ódio! Enfim, eu vou falar mais sobre a falta de experiência e de noção deles daqui a pouco, calma aí. Mas a minha teoria é que conforme as temporadas foram passando e eles conseguiram bancar a produção das grandes batalhas e das grandes cenas, se tornou mais rara a necessidade de fazer essas conversas de baixo orçamento. Lembra daquele gráfico que eu tinha colocado em outro vídeo da autópsia sobre a quantidade de palavras faladas por episódio de GOT e como as últimas temporadas diminuíram muito esses diálogos? Ao mesmo tempo, a gente tinha cenas cada vez mais compridas de ação e grandes batalhas, que muitas vezes eram grandes feitos de televisão. Isso não é pra ser nenhum demérito, sabe? A parte técnica é incrível, mas a gente tem que lembrar que as mesmas pessoas responsáveis por supervisionar essas filmagens, que muitas vezes levavam semanas ou até meses pra serem gravadas, eram as mesmas que faziam o roteiro da série e que cuidavam de basicamente tudo no processo. A maior parte das coisas precisava ser aprovada por eles. Uma coisa que não dá pra dizer sobre os Day, sobre o Brian Cogman, que também foi produtor da série, além de todo o resto da equipe, dos atores e de todos que trabalharam em GOT, é que eles não se dedicavam. Não é porque eu falo mal deles nesses vídeos que eu não vou reconhecer isso também. Mas quando você tá trabalhando 24 horas por dia, alguma coisa vai ter que ficar de lado. O caso clássico do copo de café que vazou na última temporada, por exemplo. É algo mínimo, mas que eles falam que viram aquele frame várias e várias vezes e deixaram passar. Que nem aquele vídeo que tem pra testar sua percepção, que passa um gorila no meio e a maioria das pessoas não repara. Eles usam esse exemplo. Só que isso tende a acontecer quando você
você tá prestando atenção em outras coisas, quando você tem 1000 tarefas pra resolver ao mesmo tempo. E eu acho que os D&D tinham um problema de identidade. Eles queriam ser roteiristas, produtores, showrunners, até diretores, como foi o caso da última temporada. Só que numa série tão grande como Game of Thrones, não dá pra você cuidar de tudo isso e fazer tudo certo sozinho. Deviam ter delegado mais coisas, sim, com certeza, mas não delegaram e deu errado. Ao mesmo tempo que eles, eu acho que a série também sofreu uma crise de identidade muito grande quando os livros acabaram. Eu falei no episódio 9 sobre como o trabalho que eles pegaram não foi pra criar uma história, e sim pra adaptar. E como George R. R. Martin não queria que eles transformassem em algo deles, mas sim que adaptassem de um jeito fiel. Só que chegou uma hora que o material pra adaptar foi se tornando mais escasso. O efeito borboleta ganhou cada vez mais força e eles tiveram que começar a criar sim. E pra criar, eles tinham que se basear nas informações gerais que George R. R. Martin tinha dado pra eles, é claro, mas também preencher as lacunas entre esses acontecimentos. Até coisas como o plano do Tyrion são um pouco de consequência disso, porque provavelmente vai ser bem diferente nas crônicas. Eu vivo falando que esse plano é totalmente fora do personagem e parece muito uma coisa que foi pensada de um jeito torto, né? Que em vez de pensar no que o Tyrion faria naturalmente, no que os personagens fariam, e aí chegar a consequência de um dragão morrer e o Rei da Noite usar pra derrubar a muralha, eles fizeram a lógica reversa. Eu vivo falando isso, mas o Dan Wise, o próprio, confirmou agora no livro. Olha aqui o que ele diz. Nós estávamos falando sobre como passar pela muralha e tentando ver quais peças a gente já tinha no tabuleiro sem trazer novas peças Deus Ex Machina. O que já estava naquele mundo que poderia derrubar a muralha. Só passar o Rei da Noite por lá não bastava. Só passar os White Walkers por lá não bastava. Você precisava deixar passar um exército de 100.000 mortos pela muralha, o que quer dizer um buraco gigante. Nós estávamos fritando o nosso cérebro pra ver o que fazer quanto a isso. Então percebemos que teria algo gigante na série. Eles não eram gigantes na época que pensamos nisso. E eram os dragões. Mas fazer um dragão chegar no norte da muralha era difícil. Ou seja, eles começaram a pensar a partir dos mortos passando pela muralha, pra aí pensar que teriam que abrir um buraco na muralha, e aí pensar que um dragão teria que fazer esse buraco, e que pra isso eles precisavam botar um dragão lá. Aí, seguindo essa lógica, provavelmente eles tiveram que pensar que a Daenerys teria que ir pra lá da muralha resgatar alguém, e aí o Jon Snow teria que ir pra lá da muralha, e por isso o Tyrion teria que pensar no plano. Ou seja, nada partiu do Tyrion como personagem, mas sim da necessidade de abrir um buraco na muralha pro Rei da Noite passar. É totalmente o oposto do que o George R. R. Martin faria, distorcendo os personagens pra que determinadas coisas aconteçam. E eu acho que vários rumos da história podem ser explicados por essa inadequação deles na hora de tentar inventar tramas novas do universo que antes era uma adaptação. O que eles poderiam criar que seguisse o espírito de Game of Thrones? Só que aí a gente bate no problema que eu falei nas partes anteriores. Não tem como você criar algo que segue o espírito de GOT se você não entendeu sobre o que é a série. Se você não valoriza os tais dos temas. Se você não valoriza a consistência interna. Se você não entende os personagens que você tem na mão e como eles pensam ou agem, mas pensa só no tipo de cena que vai ficar legal na tela. É por isso que a série caiu cada vez mais em clichês de histórias de fantasia, porque eles nunca pararam pra refletir e entender o que fazia GOT ser especial. As batalhas são legais? Poxa, com certeza, mas eu valorizo muito mais uma batalha do Água Negra, que é grandiosa sim, mas que valoriza o desenvolvimento dos personagens e tem uma repercussão grande na história, do que uma batalha da Longa Noite, que foi grandiosa até demais, quase levou membros do elenco a pedir demissão de tão insuportável que foi o processo de gravação, e no fim das contas não trouxe quase desenvolvimento nenhum pra história. Pensa comigo, qual foi a real repercussão dessa batalha, além da morte de alguns personagens terciários e a treta porque os soldados estão cansados, que também não deu em nada? Eu valorizo muito mais o episódio anterior à Longa Noite, que tem justamente os personagens conversando entre eles, se despedindo, pensando sobre o fim, o coração humano em conflito consigo mesmo. Esse episódio é uma das poucas coisas que se salvam no final da série, na minha opinião, quando a gente fala de história. Como a gente chegou nesse ponto de que de uma última temporada inteira eu me lembro com carinho só de um episódio? Eu acho que os D&D realmente não entendiam direito o que eles tinham na mão. A gente deu sorte que nas primeiras temporadas eles não tinham dinheiro suficiente pra fazer tudo o que eles queriam, ou era capaz de ter piorado tanto antes. E eu vou ser polêmica aqui. Eu acho que assim como os D&D, nem a gente, público geral, entendia tanto assim o que queria da série. Porque esses problemas começaram, ó, lá atrás. Afinal, quando foi que Game of Thrones ficou ruim? Porque assim, quando eu e a Carol fizemos as lives sobre a 8ª temporada, até o
4º episódio, mais ou menos, tinha gente que xingava quando a gente reclamava de algumas decisões da série. E eu costumava responder, sim, senhora pessoa da internet, eu sou tão hater da série que eu tenho mais de 200 vídeos sobre ela. Realmente odeio Game of Thrones. Mas ok, xingamentos à parte, como eu falei no começo do vídeo, tem uma brincadeira que o pessoal faz, que é, nossa, GOT, que série ótima, pena que acabou na 6ª temporada, ou pena que cancelaram antes do final. Mas como eu falei várias vezes já ao longo dos episódios da Autópsia, a maior parte dos problemas que explodiram na 8ª temporada, na minha opinião, já estava presente antes na série. Inclusive, antes de abordar mais esses problemas, eu vou deixar o aviso de conteúdo de violência sexual pros próximos minutos desse vídeo, tá? Só pra não pegar ninguém de surpresa aí. Mas enfim, vamos falar de problemas. Teve personagens colocados em situações em que eles não deveriam sobreviver, mas que sobrevivem mesmo assim graças à armadura de enredo, que nem todo mundo no episódio 3. 6ª temporada. Personagens agindo fora do que normalmente fariam só pra se encaixar no que o roteiro quer, que nem a Daenerys no episódio 5. 7ª temporada. 5ª temporada. Enredo maniqueísta com um grande vilão e um mocinho, quando a série deveria ser mais cinza. 6ª temporada. 4ª temporada. Tratamento duvidoso de personagens femininas, que nem a Daenerys no episódio 6. 7ª temporada. 5ª temporada. 3ª temporada. Meio que todas as temporadas. Simplificação extrema da situação política, que nem o grande conselho de 15 pessoas no final. 6ª temporada. 6ª temporada de novo. 6ª temporada mais uma vez. E por aí vai. Tem várias coisas que daria pra citar aqui que começaram muito antes da 8ª temporada. Algumas coisas até mesmo antes de acabarem os livros pra adaptar. Mas assim, um ou outro elemento ruim tá presente, não é algo que mata uma série necessariamente. Eu acho que é por isso que as pessoas, em geral, eu me incluo nisso, não necessariamente vão pensar na 6ª temporada como uma temporada que foi ruim, já que ela teve vários momentos épicos, cenas emocionantes, cenas empolgantes ou chocantes, mas pra ter esses momentos legais, a gente foi abrindo mão cada vez mais de exigir o que a série era antes. Um exemplo que pra mim representa demais isso é que Game of Thrones ganhou o Emmy de melhor série dramática 4 vezes. E se você acha que foi pelas 4 primeiras temporadas, você tá enganado. Esses prêmios vieram da 5ª à 8ª temporada. Justo a partir da 5ª, que pra mim é onde a maior parte desses problemas começou a realmente tomar conta de vez da história. Inclusive, vamos responder aquela pergunta lá do começo do vídeo? Quando foi que GOT pulou o tubarão? Quando foi que a série tentou algo que sinalizou que dali pra frente era só ladeira abaixo? Eu já tinha dado umas opções lá no começo do vídeo, mas na verdade eu fico meio em dúvida. Eu não sei se eu consigo cravar 100% e talvez eu mude de ideia depois. Talvez vários momentos possam ser apontados como o começo do fim pra GOT. Talvez tenha sido a missão pra lá da muralha, que já foi um absurdo pra lógica interna da série e é algo tão escalafobético que parece um exagero no nível do Fonzie pulando o tubarão mesmo, né? Ou momentos como a Arya matando os Frey e colocando em tortas, que acho que era uma forma de tentar reproduzir o choque e a violência de um casamento vermelho da vida, mas que na trama não repercute quase nada, né? Eu acho que o que mais me tenta é colocar a 5ª temporada inteira como esse momento do pulo do tubarão, porque pra mim foi quando a série desandou pra valer. Os primeiros vídeos desse canal do YouTube aqui, lá de 2015, são justamente falando mal de várias decisões narrativas da 5ª temporada mesmo. Tem Dorne, tem o estupro da Sansa, a tentativa de estupro da Gilly só pra fazer ali o Sam transarem, tem todo o enredo nada a ver do Stannis, a Brienne só parada olhando uma vela a temporada toda. E assim, óbvio que a 5ª temporada ainda tem momentos legais, e óbvio que a 6ª temporada melhora muito em cima da 5ª. Só que ambas, assim como a 7ª e a 8ª, são muito piores que o que veio antes, na minha opinião. Lembrando que tudo isso é minha opinião, tá? Então eu acho que a gente precisa fuçar um pouco mais pra descobrir qual foi o pulo do tubarão. Qual foi o tropeço que indicava que a série não ia voltar a ser o que era. Aí depois de rever tudo e pensar bastante sobre o assunto, eu acho que finalmente tenho uma resposta. Pra mim, o pulo de tubarão de Game of Thrones foi o ataque à fortaleza do Craster. E se você não se lembra desse momento, tudo bem, é super compreensível. Porque ele meio que passa despercebido no meio de tanta coisa incrível que acontece na 4ª temporada. Resumindo muito, tinha rolado um motim da Patrulha da Noite lá na casa do Craster, mataram não só o próprio Craster, como o Lord Comandante Mormont também. Só que aí na 4ª temporada, precisavam dar alguma coisa pro Jon Snow fazer antes da grande batalha contra o exército do Mance Rayder, lá nos últimos episódios. Então inventaram esse enredo da missão até a fortaleza do Craster pra matar os desertores que estavam lá, com a desculpa de que se eles fossem capturados, eles iam dar informações pro Mance. Enfim, precisavam dar algo pro Jon fazer e essa justificativa até que ok. E aí precisavam dar algo pro Bran fazer também. E foi assim que surgiu um dos primeiros arcos filler de Game of Thrones. Eu sei que no livro é mencionado que os amotinados ainda estão lá na casa do Craster e tudo mais, mas existe uma diferença bem grande entre mencionar isso brevemente no livro e desenvolver toda uma side quest até esse lugar, esses personagens e tudo mais. Eu acho que o ataque à fortaleza
Fortaleza do Craster é o pulo do tubarão porque tem vários dos elementos que depois se tornariam problemas na série, ou até problemas que já existiam, mas que foram intensificados nesse arco. Por exemplo, a questão da violência contra as mulheres é super comum em GOT, infelizmente, mas nesse caso, eles literalmente usam mulheres sendo estupradas como cenário de fundo pra cena. Eles não usam pra peso emocional nenhum, só tem um monte de mulher sem nome sendo estuprada e apanhando em segundo plano pra mostrar que os caras são malvadões, sabe? Não bastasse usar estupro de recurso desse jeito, usam de novo nesse mesmo arco quando a Mira é amarrada pra ser abusada pelo Carl. Tem também a questão de aumentar o protagonismo do Jon Snow, que é algo que aumentaria nas outras temporadas, né? De ter que colocar ele sempre em primeiro plano, mesmo quando ele não teria mais muito o que fazer até a batalha lá na frente. Não vem me dizer, ai, mas é um problema o personagem ficar muito tempo sem aparecer, porque o Bran sumiu por uma temporada inteira e olha que ele vira rei no final. Outra coisa é que esse arco já mostra uma tendência de GOT de se tornar maniqueísta. O personagem do Carl aparece literalmente bebendo vinho do crânio do Lorde Comandante enquanto tem mulheres sendo estupradas ao fundo. Ele literalmente fala do nada, fodam elas até a morte. É óbvio que o público vai querer que o Jon Snow mate esse cara do jeito mais violento possível, porque olha isso, não tem espaço nenhum pra nuance, o cara faz coisas tão monstruosas que já não dá pra considerar ele humano. Não é nem um personagem direito, é uma caricatura, é um espantalho que colocam pra se contrapor ao Jon. E agora eu preciso abrir um parênteses aqui. Lembra que eu falei no primeiro episódio da Autópsia que nenhum dos D&D tinha experiência com TV no começo da série? E que o piloto ficou horroroso e mesmo assim a HBO liberou dezenas de milhões de dólares pra eles fazerem a primeira temporada? O Brian Cogman, que foi contratado como assistente deles, também tinha só 5 meses de experiência na sala de roteiristas de uma outra série. Então, nenhum deles estava nem de longe pronto pra esse trabalho. E eles se orgulham de falar isso, como se não fosse a coisa mais ridícula do mundo. Então, a primeira temporada deu certo, felizmente, mas as histórias que tem nesse livro dão vontade de ir lá pessoalmente dar um pescotapo em cada um, às vezes. Tem desde coisas meio bestas, como eles colocarem um cadáver real de veado pra cena em que eles encontram os lobos gigantes, e aí abriram o abdômen dele na frente de todo o elenco e da equipe, e obviamente o cheiro de um veado que tava morto há sei lá quanto tempo era insuportável e todo mundo passou mal. Ou que numa temporada que custou mais de 50 milhões de dólares, eles não contrataram uma equipe de segurança. Então o próprio David Benioff tinha que afugentar turistas que queriam mexer nos cenários de gravação lá. Essas histórias são engraçadinhas, mas aí você começa a ver histórias que expunham os atores ou até machucavam eles. Casos como o do Christian Nerne, o ator do Hodor, que teve que carregar o ator do Bran 74 vezes seguidas na mesma gravação. E acabou se machucando tanto que ele tem problema na coluna até hoje. Ou, por exemplo, a Esme Bianco, a atriz da Ross, que ela comenta que enquanto ela tava fazendo aquela cena de sexo que o Mindinho conta do passado dele e tal, tinha uma galera da própria equipe que ficava se escondendo pra espiar as duas atrizes peladas. Pra uma série com tantas cenas de sexo, eles expunham muito o elenco, que basicamente tinha que se virar e reclamar quando se sentisse incomodado. E a gente sabe que muita gente acaba não se pronunciando por constrangimento. Nesse caso, é responsabilidade dos chefes o zelo pelo bem-estar de quem trabalha na série. E só em 2018 que a HBO e aí Game of Thrones foram ter um profissional da equipe dedicado especialmente para cenas íntimas, para garantir o bem-estar dos atores envolvidos nas filmagens com nudez. Mas nos primeiros anos, era desse jeito que funcionava. O Brian Cogman define o set como o Velho Oeste e eu não duvido. Como eu falei no episódio 1, os D&D falam que GOT foi a escola de cinema mais cara do mundo. Só que eles não estavam brincando só com o dinheiro da HBO, e sim com as centenas ou até milhares de pessoas que passaram pela produção. Ok, fim do parênteses. Mas enfim, pra mim, esse enredo da Casa do Craster é um exemplo do que acontece quando os D&D tentam inventar coisas novas. Eles jogam elementos do que eles acham que GOT é feita, violência, sexo ou violência sexual, no caso, batalhas, Jon Snow derrotando vilões, mortes chocantes. E eu acho que muitas pessoas, quando vão recomendar a série pros amigos, podem citar alguns desses elementos. Por exemplo, podem citar o Casamento Vermelho, que também envolve violência e mortes chocantes, mas é bem diferente do ataque à Fortaleza do Craster. Podem citar a morte do Ned Stark, ou a Daenerys mandando um Dracarys nos escravistas, e todas essas cenas são bem diferentes do que aconteceu nessa missão. Mas é um pouco difícil de distinguir o que faz a gente gostar de uma e não gostar da outra, né? É que nem aquele meme do ai, ai, dor, ai, ai, prazer, sabe? Sabe distinguir? Tem coisas que GOT fazia que nos deixavam desconfortáveis e que a gente amava. E aí tem um vídeo muito legal que o Lewan fez sobre a última temporada, e eu acho que exemplifica muito uma coisa que eu queria dizer aqui. Ele fala que GOT é como um namorado que quer dar tudo que a namorada quer, aí fica stalkeando ela nas redes sociais pra descobrir o que ela gosta. E aí faz as coisas exatamente do jeitinho que acha que ela vai gostar, mas não de um jeito orgânico. Uma coisa legal que ele fala é que o namorado dá tudo que a namorada diz querer na internet, mas não é o que ela quer de verdade necessariamente. O público, nós não queremos o que a gente quer, nós queremos o que a gente não sabe o que quer,
mas queria o tempo todo. Nós não sabemos o que queremos até mostrarem pra gente. Isso é surpreender, isso é o que fez Game of Thrones ser o que é. Isso que fez ele juntar tantos fãs. Isso que fez ele tão diferente de um monte de coisa que a gente já viu. E isso que eles não estão sabendo fazer agora no final. E na minha opinião foi o que aconteceu com os D&D, o Brian Coleman, o Dave Hill e todos, vendo as reações do público e pensando, bom, já que os livros estão acabando, vamos seguir nessa toada aqui, que é o que as pessoas gostam. Realmente parecia que todo mundo gostava, é só você ver os vídeos de react em bares, que todo mundo fica eufórico na hora. Eu fiquei empolgada em muitos desses momentos também, eu não tô me fazendo de diferentona aqui. Mas aí a série se embrenhou em tentar repetir os elementos que tinham funcionado antes. Só que pra acontecer um novo casamento vermelho, um casamento roxo, um julgamento do Tyrion, você tem que colocar um empenho ali, além do simples acontecimento. Como eu falei no vídeo do Valar Morghulis, os acontecimentos mais impactantes da série, como as mortes, não são assim só por causa da violência ou da surpresa, mas sim porque elas são plausíveis. Elas vêm como consequências das decisões dos personagens. E esses acontecimentos, por sua vez, também geram outras consequências, fica tudo encadeadinho. Mas Game of Thrones, nas últimas temporadas, na sua ânsia desesperada por agradar, acabou fazendo ou cenas violentas gratuitas que não partiam tanto desse rolê causa-consequência, ou pior ainda, começou a ignorar a própria lógica interna, parou de punir os personagens pelas escolhas erradas e deu armadura de enredo pra quase todo mundo. Sim, eu sei o que alguns já estão comentando aí. Os D&D dizem que eles não consultam opiniões de fãs na internet, mas ó, isso é mentira, tá? Eles chamam a cena do Clegane Bowl, o cão versus montanha, de Clegane Bowl, que é o nome que essa teoria aí já tem há muitos anos. O Rory McCann, ator do cão, inclusive, levou um trompete pra leitura em grupo do roteiro pra fazer referência ao meme. Mas assim, mesmo se eles não checassem toda hora a internet, com certeza eles faziam as coisas pensando diretamente no que seria uma impressão legal pros fãs. A Arya matar o Rei da Noite e não o Jon Snow é um exemplo disso. Eles queriam subverter as expectativas, já que eles acham que é isso que é importante em Game of Thrones. E aí colocaram a Arya porque é uma personagem popular. Então, por que não, né? Eu digo por que não, porque como o Léo disse no vídeo, GOT não é sobre dar o que a gente pensa que quer, mas o que a gente nem sabia que queria. E é muito engraçado que tinha uma coisa no pitch dos D&D pra HBO que tem muito a ver com isso. Eles diziam que as pessoas estão famintas por Game of Thrones. Elas vão assistir, continuar assistindo e contar a todos que conhecem pra assistir e nunca parar de falar sobre a série no jantar, no trabalho, em casa. Quando dermos essa série, eles vão perder a cabeça. E as pessoas perderam a cabeça mesmo, de emoção e êxtase, mas também de agonia, de raiva e de decepção. Eu sei que eu tô citando muito o Brian Coleman aqui, tá? Mas vou citar mais uma vez. Tem uma fala dele nesse livro de entrevistas que diz: se você realmente analisar as duas últimas temporadas, vai ver que nos dedicamos tanto aos personagens e diálogos e momentos humanos, quanto sempre nos dedicamos. E eu não duvido que eles tenham se dedicado. Eu só defendo o que eu falei lá no primeiro episódio da autópsia. Eu acho que os D&D deveriam ter dividido mais responsabilidades e admitido os próprios limites. Eles se recusaram a ter uma sala de roteiristas propriamente dita, mesmo fazendo uma das maiores obras audiovisuais já vistas. Acumularam um monte de funções sem ter a necessidade disso, e quando se cansaram, porque era óbvio que eles iam se cansar, ficar exaustos de tanto trabalho, em vez deles saírem ou chamar alguém pra dividir a responsabilidade, eles correram pra encerrar tudo, mesmo sabendo que não era o ideal. Eles focaram na parte do espetáculo de GOT, que exigia essas gravações de batalha intermináveis por dias a fio, mas que acabaram deixando de lado o que realmente importava. E que, ironicamente, né, eles colocaram como tema do principal discurso do episódio final: histórias. Game of Thrones, desde o começo, foi uma série que chamou atenção por isso. Pela história. É claro que toda a parte técnica era maravilhosa e tem um mérito absurdo, eu repito, mas as pessoas contavam pros amigos sobre a série em que o protagonista perdia a cabeça, e não sobre a qualidade do CGI, da bela corrente que os zumbis usaram pra puxar o dragão do lago congelado. Isso não é pra tirar o mérito dos D&D como narradores visuais, porque eu acho que esse é um dos pontos fortes da série mesmo, a parte visual, assim como a trilha sonora. Mas a gente vê o que acontece quando não se dedica a pensar na história com carinho. Isso me entristece, porque quem leva as críticas não são só os D&D. São centenas de membros da equipe, mas centenas de extras, dublês, câmeras, produtores, diretores, artistas de efeitos especiais, figurinistas, maquiadores e muitos outros trabalhadores que ajudaram a construir esse colosso que foi GOT. No documentário Game of Thrones, A Última Vigília, a gente vê o tamanho da dedicação que a equipe tinha em relação à série. Desde os extras que passam horas esperando na chuva, às vezes, entre uma cena e outra, aos trabalhadores que deixam de passar datas importantes com a família pra conseguir trabalhar
trabalhar na série, os atores que passavam por situações terríveis pra gravar as cenas. Por exemplo, você sabia que a prótese que usam no rosto do cão às vezes acabava se rompendo de tanto suor que acumulava do calor lá dentro? E que no frio, às vezes, esse suor até congelava? Tem vários casos de perrengue parecidos com esse. Mas também dá pra ver como essas pessoas amavam estar ali. Uma coisa que eu não comentei ao longo desses vídeos da autópsia é que a Emilia Clarke, a atriz da Daenerys, ela teve 2 aneurismas durante os anos em que a série tava no ar. Ela só revelou isso um pouco antes da estreia da 8ª temporada, mas entre as gravações da 1ª e da 2ª temporada, ela teve essa hemorragia no cérebro e teve que fazer cirurgia. Ela gravou a 2ª temporada inteira com dor, usando uma peruca, no calor, no sol, e preocupada com o perigo do 2º aneurisma estourar. E ele estourou mesmo depois da 3ª temporada. Hoje em dia, ela tá saudável, mas ela passou boa parte dos anos que trabalhou na série com medo de morrer. E ela fala que entre algumas coisas que ela fez pra tentar não perder a consciência durante a primeira hemorragia foi tentar se lembrar de falas da Daenerys. A Emilia Clarke é tão apegada à personagem que quando ela recebeu o roteiro da 8ª temporada, ela ligou pra mãe dela chorando e perguntando coisas como: você acha que a Daenerys é uma boa pessoa? Tem algo que ela poderia fazer que faria você começar a odiar de tanto que ela amava essa personagem? Outros atores podem não ter se envolvido tanto assim com a série, mas com certeza participar de GOT mudou a vida deles. Tem uma citação do Kit Harington, o Jon Snow, que eu acho tão linda sobre o episódio em que eles escalam a muralha. Ele fala assim: acho que isso resume Game of Thrones pra mim, porque se você tira a tela verde, é só esse lindo momento em que eu estava beijando minha futura esposa. Lembro que não queria que eles cortassem a cena. Porque assim, pra quem não sabe, ele se casou com a Rose Leslie, que é a atriz da Ygritte. E é claro que eu tô falando de atores e atrizes aqui, mas eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado e dizer: Game of Thrones mudou minha vida também. Em 2021, também vai fazer 10 anos que eu li as Crônicas de Gelo e Fogo e que eu vi a primeira temporada da série. 10 anos de que eu não conseguia parar de ler esses livros e que eu me apaixonei pela adaptação na TV. Apesar de ter degringolado no final, não dá pra dizer que essas primeiras temporadas não eram boas. Nelas rolaram algumas das experiências mais intensas que eu já tive com televisão. Eu chorei com o Jaime e a Brienne na banheira, eu me fascinei com o nascimento dos dragões, com o Círio se sacrificando pra Arya escapar, com o Robb atacando a árvore no luto que ele tem pelo Ned, que é uma cena original da série, aliás, e com o Robert deixando a peninha na estátua da Lyanna pra demonstrar o luto, que, aliás, a peninha também é algo que é original da série. A cena não, só a peninha. Eu me apaixonei por esses personagens, mesmo com todos os defeitos que eles tivessem, porque eles eram humanos. Eu torcia pra que, de alguma forma, eles sobrevivessem a esse mundo cruel em que eles viviam. Eu realmente me importei muito com essa série, e eu me importo até hoje. Por muitos anos, eles conseguiram o que o próprio George R. R. Martin pensou que era impossível: adaptar a obra infilmável dele pra televisão. Faltou muita coisa, obviamente, e o final deixou a desejar. Eventualmente, eles tiveram que escolher entre o Stonehenge e os cavalos, e eu não acho que eles tomaram a decisão certa. Mas eu não acho que o final ruim apague tudo que essa série significa pra mim. Eu ainda amo esse mundo, eu amo boa parte dos personagens, e eu vou continuar revendo os episódios que eu acho bons, porque são vários. E eu tenho certeza que muita gente ainda vai também. Olha aqui, eu ficando emo. Esse papo de que Game of Thrones sumiu da cultura pop é uma balela, na verdade. Eu vou linkar na descrição um texto da Escapist falando sobre como GOT ainda era a série mais vista do mundo e a mais pirateada também, mesmo depois de um ano da estreia da última temporada. E mesmo em março de 2021, ainda era a 2ª série mais maratonada no Reino Unido. Então não, Game of Thrones não sumiu, nem vai sumir tão cedo. O tanto que já tem de criança chamada Khaleesi, de bichinho de estimação com nome de personagem, o tanto de série de superprodução que foi inspirada pelo sucesso de Game of Thrones, e as próprias séries derivadas desse universo, que muito provavelmente vão dar o que falar também. 10 anos depois da estreia, eu ainda me importo, e eu sei que muita gente também. Eu fico triste pelo fim que Game of Thrones teve, de verdade. Mas hoje em dia, agora que já faz quase 2 anos do último episódio pro ar, eu acho que eu olho pra trás e sinto um pouco mais de paz em relação a isso. Eu consigo ver com mais nitidez os defeitos, mas também não deixo eles mancharem o que foi bom. Diferentemente do que foi o final, eu prefiro enxergar as coisas com nuance, com complexidade. Game of Thrones me trouxe muita coisa. Me trouxe esse canal, me trouxe vocês, me trouxe uma mudança de profissão até. Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu comecei fazendo vídeo de Game of Thrones. E óbvio, me trouxe muito estresse também, porque trabalhar com a emoção dos fãs não é nada simples também. Mas como fã e como criadora de conteúdo, a série me trouxe muito mais bem do que mal. E a lembrança que fica em mim é agridoce, tal como o final que George R. R. Martin diz que planeja pros livros. E que eu espero que seja bem diferente, mas bem explicado do que o da série, né? Essa foi a autópsia Game of Thrones. Todos os outros vídeos estão linkados aqui na descrição. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa jornada, e foi muito bom desabafar sobre o fim com vocês. Um beijo e até a próxima.